Bom dia, senhoras e senhores, caros colegas parlamentares, todos presentes no plenário, também os que nos assistem via internet, TV Assembleia, os meios de comunicação. Inicio trazendo para o debate um tema do meu artigo do último domingo, que versa sobre a reforma da Previdência, uma pauta que deve nos unir e atinge todos os brasileiros e brasileiras, independentemente da esfera social que ocupe, mas principalmente aos que mais precisam, a exemplo dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais. O presidente Jair Bolsonaro editou, em 18 de janeiro deste ano, sem consulta ou negociação prévia, desconhecendo os princípios de gestão democrática e do papel do Conselho Nacional de Previdência Social, a famosa medida provisória 871, instituindo um programa de revisão dos benefícios previdenciários e modificações nas regras para acessar e requerer os auxílios, a chamada pente fino. Com o pretenso objetivo de combater fraudes na concessão dos benefícios, a medida provisória é, antes de tudo, um novo intento de jogar nas costas dos mais humildes, dos trabalhadores e dos beneficiários, o peso e a responsabilidade dos ajustes, em claro sinal de que as medidas da propagada reforma da Previdência serão, na verdade, medidas de desmonte e corte de direitos, como afirmam as centrais sindicais. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking dos países com as piores condições de saúde e segurança no trabalho, onde, ao invés de promover um ambiente saudável para as práticas laborais, é um dos que mais mata, mutila e adoece trabalhadores. Não se desenvolve um país, não se cria uma cidadania matando ou adoecendo os trabalhadores. Temos que pensar em um desenvolvimento que seja socialmente sustentável. Assim afirma o vice-procurador do Ministério Público do Trabalho, Dr. Luiz Eduardo. As novas regras de carência, comprovação documental e prazos de requerimento dos benefícios, têm como objetivo dificultar ou restringir o acesso à pensão por morte, auxílio reclusão, licença maternidade, benefício de prestação continuada, o famoso BPC, e a aposentadoria dos trabalhadores rurais. Muitas dessas normas, inclusive, são ilegais e inconstitucionais. A medida provisória 871 traz inseguranças financeiras aos beneficiários da Previdência, ao instituir a suspensão dos benefícios, sem assegurar formas adequadas de defesa e excluir milhares dos direitos previdenciários. Ignorando o papel da Seguridade Social de garantir renda para o trabalhador em situações temporárias ou permanentes, que o impeçam de exercer suas atividades, nobre colega deputado Leonardo Sá. De igual modo, a MP finda a possibilidade de parcerias com os sindicatos, o que é mais grave, inviabilizando imersão em políticas públicas e sociais. Noutra perspectiva, sinaliza indícios para parcerias com instituições bancárias. Ora, não seria então uma migração do regime previdenciário para o macro aspecto financeiro e não social? Fica às vossas excelências esse questionamento. Em preocupação expressa neste ano, a CONTAG afirma que a demanda dos trabalhadores e trabalhadoras rurais é superior à estrutura disponível existente. Então, como ficarão os cadastros dos segurados especiais em relação aos sindicatos de trabalhadores rurais? Não houve diálogo entre o governo federal e os municípios nesse aspecto, senhora presidente. De modo que calcular consequências dessa possível medida pode ser devastador, meus nobres colegas. Acredito assim que a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais na Agricultura e os movimentos sociais, que o governo Bolsonaro prefere iniciar a reforma da Previdência pelo público mais vulnerável e que ganha o mínimo. A medida provisória, em sua essência, mostra claramente sua total parcialidade, mostrando não estar a favor do povo, dos beneficiários, mas em favor das empresas. Uma tentativa clara de colocar todos num bojo só, numa sacola só, de tratar os beneficiários especiais como suspeitos e fraudulentos. Nós somos a favor da reforma, mas que ela tenha que ser de maneira pautada em debate com a sociedade civil e os movimentos sociais. É injusta essa suspeita de indício de irregularidade de forma generalizada, na emissão de declaração de comprovação da atividade rural pelos sindicatos de trabalhadores rurais.
Essa declaração nunca foi utilizada como prova plena ou única para a concessão dos benefícios. Na verdade, ela dá mais uma segurança nos processos e evita possíveis fraudes, como afirma a própria CONTAG. Indo mais a fundo, se tratando do impacto do pagamento dos benefícios na realidade municipal, o caso piora ainda mais, companheiros. Se olharmos a nossa realidade, a realidade do povo maranhense, é possível afirmar que o nosso Estado, o nosso grandioso Estado, formado por 217 municípios, é tão plural socioeconomicamente, dentre os muitos casos, o pagamento das aposentadorias, das pensões e outros amparos assistenciais superam a receita do FPM de aproximadamente 70% dos municípios do Maranhão. Ou seja, 152 municípios, cara colega deputada Andréia, 152 municípios têm a receita da aposentadoria rural maior do que o próprio FPM. Muitos deles com um valor 3, 4, 5 vezes maior. Na cidade de Pinheiro, o nobre colega Leonardo, deputada Tereza Ortegal. Na cidade de Pinheiro, por exemplo, o pagamento de aposentadoria rural chega a ser 5 vezes maior do que o FPM. São 158 milhões de reais arrecadados a partir da aposentadoria rural e benefícios de auxílios previdenciários. Segundo o censo de 2010... Deputado, se o senhor puder me dar uma parte. Concedo uma parte, só terminando esse parágrafo. Segundo o censo de 2010, cerca de 59% dos municípios maranhenses possuem só 20 mil habitantes. 90% possuem menos de 50 mil habitantes, o que representa 54% da nossa população. 3 milhões e meio de maranhenses vivem no ambiente rural. Ou seja, o Maranhão é formado em sua grande maioria por economias locais. O Maranhão é rural. Neste cerne, corroborando as informações já expostas, utilizando dados informados pelo Fórum Regional dos Secretários da Agricultura Familiar do Nordeste, incluindo também Minas Gerais, onde pontuo que o tange ao pagamento das aposentadorias rurais, o Maranhão, em 2018, senhoras e senhores deputados, recebeu do INSS nas aposentadorias rurais 8 bilhões de reais, companheiro Arnaldo Melo. Enquanto que o fundo de participação do Estado e dos municípios representa um pouco mais de 5,3 bilhões de reais. Somando todos os FPM, somando mais o fundo de participação do Estado, a aposentadoria rural ainda movimenta 8 bilhões de reais no nosso Estado. Traduzindo isso na realidade cotidiana, é possível afirmar que, embora a Previdência Social não seja considerada uma política pública de combate à pobreza, são milhares as famílias, sobretudo os pequenos municípios e áreas rurais, que têm na aposentadoria o seu sustento, o seu desenvolvimento econômico. A farmácia, nobre companheiro Antônio Pereira, a farmácia, a quitanda, a bodega, o supermercado das comunidades rurais, dos povoados, das cidades pequenas, é que mais vão sofrer com essa insegurança em relação à Previdência. Concedo a parte ao nobre deputado Leonardo Sá. Deputado Adelmo, eu gostaria aqui de parabenizá-lo por ter trazido até a tribuna da Assembleia, trazer à população maranhense um tema de tão relevante importância. Como profundo conhecedor dessa situação, como perito previdenciário, perito médico previdenciário, sei da importância fundamental que a Previdência tem na vida e na economia do povo do nosso querido Estado do Maranhão. Eu tenho certeza que essa reforma será a aniquilação de todos os municípios do Maranhão. Todos os deputados que estão aqui presentes, seus municípios, serão aniquilados por esse texto da reforma da Previdência, da forma que aí está. Deputado da Pesca, deputado Edson, deputado Antônio Pereira, vai ser um caos na economia dos estados do Nordeste, essa reforma e esse texto da Previdência, da reforma da Previdência, da forma que está. Então, o senhor, Vossa Excelência, trazer esse tema hoje até a tribuna desta casa, fazer com que esse tema seja conhecido pela população do Maranhão, é de extrema valia e de extrema importância, e eu deixo aqui meus parabéns a Vossa Excelência. Eu agradeço a sua colocação e incorporo ao meu discurso. Dizer que, para nós,
que fomos eleitos da base da agricultura familiar, precisamos nos juntar e unir muito, como bem falou o deputado Leonardo Sá. A maioria aqui é base nas cidades do interior, que precisam da aposentadoria rural. Talvez seja um tema que as pessoas não estejam se atentando tanto, mas que ao passar dos dias, esses 8 bilhões de reais injetados na economia rural, sobretudo, podem provocar um caos, como bem colocou o Leonardo Sá. Um caos social sem precedentes. Porque, de fato, existe a necessidade, nobre presidenta doutora Cleide, de fazer uma reforma, um pente fino, de corrigir algumas distorções. Mas nós não podemos deixar de maneira nenhuma que a grande maioria, as grandes cidades, as cidades menores do estado do Maranhão, as cidades que mais precisam, sejam penalizadas, sobretudo o agricultor e a agricultura familiar. No entanto, eu gostaria de fazer um convite aos companheiros e às companheiras. Pensando nisso, a FETAEMA, aqui, a Federação dos Trabalhadores Rurais do Maranhão, realizará amanhã, dia 14, um diálogo com todos os sindicatos dos trabalhadores rurais do nosso estado. E eu queria externar aqui o nosso convite para a gente engrossar essa força, para juntos debatermos um assunto tão importante. Tanto que, hoje, eu quero agradecer aos companheiros que ajudaram, que assinaram a criação da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar e da Reforma Agrária, que vamos, a partir de então, instituir uma frente de trabalho para colaborar, ajudar e a fortalecer ainda mais este eixo tão importante do desenvolvimento do nosso estado, que é a agricultura familiar. Portanto, meus amigos e minhas amigas, eu queria deixar aqui esse relato, essa minha preocupação e a certeza de que nós precisamos estar irmanados nesse propósito. Todos aqueles, e muitos aqui que vêm do municipalismo e estão querendo ingressar no municipalismo, precisam entender que a reforma da Previdência, ora posta, destrói, aniquila, acaba com o sonho de milhares de famílias que vivem da aposentadoria rural e de muito comércio que acontece nas cidades do nosso estado. Cidades pequenas que passarão a ter grandes problemas. Volto a dizer, a farmácia, a grande maioria dos aposentados já tem a sua farmácia certa para chegar lá e comprar o seu medicamento e pagar todos os meses. Com isso, há uma preocupação, a ansiedade e a necessidade de que o dono da farmácia vai ter que fechar, a cidade fica sem farmácia, um item apenas que eu estou colocando, dentre tantos e tantos outros itens que podem acontecer. Era só isso, senhoras e senhores. Muito obrigado pela atenção.